Ora viva, muito boa tarde uma vez mais, bem-vindos às nossas edições das Heather Executive Talks. Desta vez fugimos de casa, portanto viemos tomar um copo aqui ao Matiz Pombalina Cocktail Bar e trouxemos um convidado muito especial, são sempre muito especiais. Trouxemos um convidado muito especial, o Rémi Galipeau, como percebem não é português, portanto é francês, tem já muitos anos de Portugal. Vamos falar muito sobre como é que é a vida de um francês, de um investidor, de um consultor, de um entrepreneur francês em Portugal. Rémi, muito obrigado por teres vindo, por teres disponibilizado a vir aqui falar connosco. Se calhar eu ia começar por te pedir para te apresentares, como é que a tua vida te traz ao nosso país e como é que ficaste por cá. Não sei se 5 minutos, vá, porque a história, eu já ouvi a história e pode demorar 20 ou 30, portanto, a versão dos 5 minutos. Vai ser a versão curta. Obrigado, Pedro. Antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado às equipas da Wello pela amizade, pela simpatia e por esta oportunidade hoje de conversarmos. Pronto, em 5 minutos, como tu dizes, é uma velha história de amor que eu tenho com o vosso país, que eu agora considero um bocadinho meu. Tenho 53 anos e estou em Portugal há agora 23, mas já estive mais 5 quando era novo. Ou seja, no total são 28 anos de vida em Portugal, ou seja, já bem mais do que metade da minha existência até agora. O namoro começou quando eu tinha 10 aninhos, não foi por iniciativa própria. Tive a sorte de ter um pai que teve uma carreira numa grande empresa francesa de carros, Citroën, e que teve uma responsabilidade aqui em Portugal, porque foi administrador da Citroën em Portugal. E então, nós descobrimos o país. Eu acho que naqueles 3 anos foi uma paixão que nasceu em todos os membros da família, na realidade. Andei 3 anos no Liceu Francês, tinha uma moradia excepcional no Restelo, num Portugal muito diferente do Portugal atual, ok? Estamos aqui a falar dos anos 80, um país, na minha opinião, ainda bastante marcado pelo passado, pronto, com pontos fortes, pontos fracos, se bem que, quer dizer, apesar das memórias serem um bocadinho distantes, para mim é um bocadinho de memórias a preto e branco. O bichinho estava dentro e, pronto, quando tinha 20, ou seja, quando acabei o curso, ou os cursos, em França, naquela altura o serviço militar era obrigatório, mas nós tínhamos a possibilidade de optar por fazer este serviço militar numa empresa francesa fora do país. E então eu fiz toda a força que eu tinha para encontrar um emprego em Portugal e fui parar a uma empresa emblemática, uma seguradora, que é a Sociedade Portuguesa de Seguros. Tive 2 anos muito felizes, sobre os quais poderemos falar um bocadinho mais tarde, se quiseres. E ali, quer dizer, eu tinha doença, a minha alma estava a ficar cada vez mais portuguesa. Aqui estamos a falar do início dos anos 90. Eu tinha 20 anos, era um high potential. Estávamos numa casa de recursos humanos, vocês sabem o que é, poderemos falar também disso se quiseres. Mas naquela altura não dava para ficar em Portugal, porque na realidade o único trabalho, vá lá, mais ou menos desafiante que eu tinha encontrado era mais ou menos trabalhar para a McKinsey a fazer slides o dia todo numa cave e, como depois vou confessar que tenho um vício forte pelos desportos aquáticos, para mim era uma grande tentação ir ao guincho em vez de fazer os slides. Então optei por voltar para a França, mas sempre com uma parte do meu coração em Lisboa ou em Portugal. Então aguentei em Paris 8 anos a trabalhar numa grande consultora, que era a Arthur Andersen. Para mim foi uma escola profissional ímpar. E um dia, com a minha mulher, tivemos um projeto que era, largar tudo, vender a nossa casa em França, sair dos nossos empregos de prestígio e voltar cá então em janeiro de 2000, em Lisboa, para, vá lá, desenvolver a nossa vida e pronto, montar a nossa empresa, ter 3 filhos e pronto. Isto é engraçado porque contei ao mesmo tempo
a minha relação com Portugal e a minha vida, mais ou menos. Ou aspectos importantes da minha vida. Exatamente. Portanto, fazendo assim deixa-me fazer-te uma pergunta que te fiz ainda há bocado pela primeira vez, mas achei engraçada a resposta e vou fazer-te agora aqui ao ouvido para toda a gente ouvir. O teu nome é Rémi Galipeau. O que é que significa Galipeau? De onde é que vem esse nome? Pronto. Isto não sei se é verdade ou se é uma lenda que inventaram para encher o ego, mas supostamente Galipeau, em latim, temos raízes comuns também em termos linguísticos, que é o latim, chama-se Gali lupus, ou seja, o lobo gaulês. Okay? Ou seja, cuidado. Não faças aquelas perguntas difíceis que tu fazes em entrevistas de recrutamento. Ok, portanto já temos Sou altamente pacífico. Já temos o Méchang Rollo, só falta encontrar o Le Petit Chaperon Rouge. Petit Chaperon Rouge, exatamente. Pronto, vamos seguir em frente. Tantos anos em Portugal, particularmente estes últimos anos, e comparativamente com o Portugal que tu conheceste nos anos 80, 90, o que é que tu viste mudar? Porque se calhar quem é de fora, quem está fora, acaba por ter uma visão um bocadinho menos enviesada. Quais foram, assim, macro, as grandes diferenças que tu encontras no país? Vou ser sintético em 2 horas, ok? Ok. 2 horas. Sim, 2 horas e meia. Eu diria, vou dar 2 coisas, não vou ser super analítico, mas vou ser super macro a nível de sentimentos, ou seja, com o coração. Há 2 coisas que para mim mudaram drasticamente. Então, desde janeiro de 2000 até agora. A primeira coisa é, cheguei cá em janeiro de 2000, a minha primeira filha nasceu em dezembro de 2000, depois um rapaz 2 anos depois, e eu comecei a pensar, era vida de sonho para ter crianças pequenas, mas comecei a pensar, uau, na adolescência não vai ser assim divertido para eles, porque na realidade eu sou de França, só vivi em Paris, ok? Vivi around the world, ok? Nomeadamente aqui, mas em outros países. Mas em França foi só Paris, ou seja, gosto da vida animada, com eventos culturais, ópera, discotecas, museus, etc. E naquela altura, para mim, em 2000, em Portugal, não havia isso. E eu tinha algum receio que os meus filhos passassem dificuldades na altura da adolescência, com aquela curiosidade natural e uma falta de estimulação aqui, ok? Entretanto, mudou tudo e hoje em dia, e podemos também falar disto, eu tenho 50 vidas paralelas aqui, ligadas ao meio das artes, até da noite. Isto tornou-se mesmo um paraíso agora do leisure. Okay? Isto é um ponto. Segundo ponto, em termos de negócio, o que eu fiz aqui profissionalmente desde janeiro de 2000, fundei e estou a liderar uma empresa de consultoria. Foi muito giro no início com alguns clientes franceses, depois fartámos dos clientes franceses e então fomos ali conquistar e fidelizar uns bons clientes portugueses, que são aqueles clientes da Portugalidade, nomeadamente um que é muito querido, que é o Grupo Nabeiro Delta Cafés. Mas, ok, isso eu tenho uma mente curiosa e podia cansar um bocadinho. Há 5 ou 10 anos atrás, a datação Carbon 14 eu faço quando o Web Summit chegou, ok? Quando começámos a falar com o Paddy para ele vir para cá, ok? Abrir ali a caixa de Pandora, mais ou menos. A nossa vida profissional mudou, ok? Passámos de um trabalho quase exclusivo e feliz, ok? Com clientes portugueses, em modernização, em transformação, como se diz agora, constante. Uma coisa com monstros, tipo aqueles bancos franceses. O BNP agora tem 9.000 pessoas em Portugal. Olha, isto em 2000 não existia minimamente, ok? Eram implantações comerciais aqui, às vezes algumas fábricas francesas aqui, mas agora isto está a ser, eu acho que é o centro dos serviços partilhados na Europa para empresas não só europeias, mas do mundo inteiro, ok? Então, eu diria 2 grandes diferenças ali, tipo, a nível da cultura, talvez, e depois a nível do negócio. Ok. Então, eu vou lançar-te uma terceira dimensão. Também gostava de
de perceber... Estou a responder bem ou não? Estás a responder bem, nota 10. Não? Nota 10 no Brasil, se for em Portugal é nota 20. Vou pôr-te mais uma dimensão que eu gostava de saber um bocadinho aqui a tua opinião, em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de vida, do dia a dia, não só da vida noturna, não só da animação, mas como é que sentes que o país se desenvolveu em termos, para quem vive cá, em termos de comércio, de serviços, de infraestruturas, digitalização, etc. Como é que tu vês o país? Porque muitas vezes já deves ter visto um bocadinho isso, o português, eu posso falar porque sou português, tu já traz mais dificuldade em dizer o que eu vou dizer agora, o português tem um bocadinho aquela tendência de achar que só o que vem de fora é que é bom, que nós não somos bons o suficiente, que cá não presta, lá fora é que é bom. Como é que tu vês o país como um lar, como um sítio para estar, para viver? Eu diria, se calhar, eu vejo 3 aspectos. Ali a tua pergunta já é mais complexa. Vejo 3 aspectos. O primeiro, outra vez fazendo a minha retrospectiva dos meus 3 momentos em Portugal, eu lembro-me, anos 80, ok? A minha mãe, por exemplo, a casa era no Restelo, não? Agora teria sido, se calhar, Campo de Ourique, mas era no Restelo. Eu lembro-me que as senhoras francesas tinham uma vida difícil porque não conseguiam encontrar um talho que saiba cortar a carne, a não ser assim, tipo, debitar a vaca, ok? E eu acho que elas não estavam a exagerar, tá bom? E depois eu lembro-me daquele supermercado no Restelo a ter, às vezes, prateleiras vazias em alguns produtos porque a cadeia de distribuição simplesmente não funcionava. Depois, etapa 2, ok? Anos 90, eu lembro-me das aberturas dos primeiros shoppings, okay? Tipo Amoreiras e o Alegro em Alfragide, com pessoas a ir para o Alegro de caminhoneta e depois de fazer o last mile a pé, na autoestrada, okay? E pessoas a passar o fim de semana todo nas Amoreiras, onde tinha só, na minha ótica, lojas da Bang e Olufsen, aquelas hi-fi todas, não compravam nada. Okay? E agora, o que é que temos? Temos uma população com, totalmente... uma capacidade de adesão incrível. Quando houve o Euroswitch, nós fizemos um projeto Euro para Sonaicom, naquela altura. De um dia para o outro, as pessoas tinham feito o Euroswitch, pagavam em euros e os comerciantes, de 80 anos no mercado, já devolviam os trocos em euros, faziam contas e não sei o quê. Okay? E depois aqui é o país do comércio eletrónico, ok? O MBWay, são tecnologias que só existem em Portugal de uma forma tão integrada e tão global. Ou seja, jogo de cintura e capacidade de adaptação incrível, ok? O segundo ponto seria, alguns clientes dizem que nós somos do PCP MRPP, ou seja, ainda sou um bocadinho cético em relação aos níveis salariais praticados em Portugal, do ponto de vista do poder de compra daquela classe média que é extremamente bem formada, tem uma capacidade, um brio profissional super forte e que, se fosse totalmente motivada, se calhar com condições salariais mais adaptadas ao custo de vida, a meu ver, teria os níveis de performance mais altos do mundo. Okay? Eu acho que ainda não estamos lá por este motivo. É um problema difícil de resolver e pronto. É um tema sobre o qual gosto de conversar, debater, mas não tenho soluções. Depois, o terceiro ponto disto é que eu estou completamente de boca aberta com a capacidade que os portugueses têm em serem os melhores do mundo, mas mesmo os melhores do mundo, em todas as áreas, ok? Apesar de ser um país com 10 e poucos milhões de habitantes, ok? Mas se olhares para a maioria dos setores, das atividades, ok? Há portugueses que estão no top 10 mundial. Incrível. Artes, business, tudo. Ok? Ok, fantástico. E agora, olhando para a frente, como é que tu vês o desenvolvimento do país e nesta aldeia cada vez mais global, cada vez mais tecnológica, cada vez mais dentro, cada vez mais metaverso, não é?
Portanto, hoje em dia, quem tem informação tem o poder. As grandes cadeias mundiais que têm acesso à informação conseguem controlar, conseguem antecipar as necessidades dos consumidores. Estes grandes monstros tecnológicos não são essencialmente portugueses, algumas empresas tecnológicas portuguesas já de monta, mas como é que tu vês esta transição para este novo mundo? Como é que tu vês Portugal apanhar este comboio? Estou a ver, pessoalmente, de uma forma sempre estupidamente otimista, mas agora otimista com, acho, cada vez mais razões de ser otimista. Quando eu digo estupidamente otimista, estou cá desde 2000. Em 2007 estávamos a trabalhar mais para... Nós temos uma presença bastante forte na indústria financeira. 2007, para quem percebe de banca, houve umas coisas que se prepararam ali na retaguarda, ok? Tenho o MBA de University of Chicago e houve umas coisas feitas para preparar uma saída do euro. Isto é um bocadinho assustador, não é? Mas pronto, correu bem, ok? Não houve greve e eu acho que criou muita resiliência. Hoje em dia, acho que estamos num patamar e numa perspectiva completamente diferente, ok? Primeiro, temos eu diria, não sei se podemos falar do gênio português, mas pelo menos aquela coisa, o talento absoluto, ok? Não tenho aqui a lista destas áreas, mas, por exemplo, tu mencionaste agora, tipo, startups, tecnologia, unicórnios portugueses, há umas que são mesmo grandes, ok? Apesar de terem começado aqui, que é um país que não existe no mapa, poucos habitantes, mas aconteceu. Então, eu acho que o talento é uma coisa que garante o futuro do país, ok? Porque, ainda por cima, o país é tão... Muitas pessoas têm que ir para fora, mas eu próprio optei por sair do meu país para o meu desenvolvimento, ok? Eu acho que isto faz bem aos jovens conhecerem o estrangeiro e depois, com este país, há uma coisa que é um trunfo incrível, tu és português, és um VP da Goldman Sachs em Nova York ou da Microsoft em Seattle, qual é a única coisa que queres na tua vida? É voltar para Portugal sooner or later, ok? Pode ser daqui 5 anos, mas de qualquer forma vais voltar, certo? Por causa de quê? Qualidade de vida das pessoas, do clima, tudo. Aquelas qualidades que não vão mudar, ok? Depois vemos outra coisa, que é, eu estou também estupefacto com o número de estrangeiros de qualidade, ok? Mesmo pessoas com potencial, que, vieram para cá nestes últimos, 5 anos, ok? Já há 10, ok? Do início dos Golden Visas, 10 anos atrás, mas nos últimos 5 em massa, e eu acho com mais qualidade, e depois, se olhares bem, a grande maioria apanham a mesma doença contagiosa que eu apanhei, ok? Eles querem ficar cá para sempre. E estas pessoas, isto é sangue novo, ok? Que investe aqui e que traz para cá dinamismo, conhecimento, ideias, criatividade e paixão. Okay? Eu acho que isto é uma razão de acreditar no país, apesar de, há dificuldades porque não há tamanho crítico, ok? Uhum. Mas, Viveste em vários países, viveste no Reino Unido, viveste nos Estados Unidos, viveste em França, viveste em Portugal, falhou-me algum? Argentina, ok. Nesses países todos, nessas viagens todas que tu fizeste, acabaste por fixar aqui o que é que Portugal tem que Nova Iorque não tem? Ou que Chicago? É engraçado porque agora já não sei, estás a ver? Já não sei, estou cá bem e já não é uma coisa analítica. Mas eu lembro de uma coisa, quando decidimos vir para cá em 2000, eu estava numa fase da minha vida onde era muito analítico, ainda jovem, e a pensar que a vida podia ser, até um certo ponto, controlada. Okay? Então fizemos um scoring naquela altura de vários destinos, okay? Com critérios como a proximidade de França, porque também não queríamos ir muito longe,
a capacidade de desenvolver uma atividade profissional, a qualidade de vida, de acordo com os nossos critérios de qualidade de vida. E Lisboa saiu bem à frente dos outros destinos, ou seja, foi uma escolha racional. Okay? Hoje em dia, estou a fazer a mesma coisa para os meus clientes de fora que estão a querer montar centros de serviço ou centros de contacto em nearshoring, ok? E que olham para Portugal como um destino concorrente dos destinos da Europa de Leste, Espanha ou até de offshoring, ok? E Portugal sai sempre bem na fotografia por critérios que, ok, são conhecidos, acho que não vale a pena... fica bem em todos os critérios, ok? Ok. Pegando nesses critérios, por exemplo, um executivo brasileiro quer fugir do Brasil por razões de segurança e Portugal é um dos 3 ou 4 países mais seguros do mundo todos os anos. Segurança. Portanto, um francês, quando olha para esta situação, nota-se essa diferença dentro da Europa? Ou será mais uma coisa de estamos a falar de extremos de um país com um bocadinho mais de problemas de segurança, como o Brasil, ou como alguns países da América do Sul, ou na Europa isso também se sente? Segurança é um dos fatores. É um fator um bocadinho diferente dos outros, porque na realidade, quando vives aqui, já não perdes a noção da importância desta segurança. Ou seja, segurança é quase uma coisa natural, que todo o mundo devia ter, okay? Que aqui temos, okay? E cada vez menos, certo? Porque passamos de 100% de segurança a 95% de segurança e se calhar vamos olhar para os 5% que perdemos a dizer Portugal está a ficar inseguro, etc. Mas basta ir a Paris, ok? E só estou a falar de Paris, ok? Ou depois se vais para o Rio, ou se depois vais para outras capitais mais complicadas da América do Sul, ou depois se vais para zonas onde simplesmente passas de insegurança para a guerra, para percebermos a sorte que temos de viver aqui. Ok? Perfeito. Voltando outra vez ao mundo corporativo e empresarial, e se calhar olhando um bocadinho menos para as organizações e um bocadinho mais para as pessoas, como é que tu caracterizarias o profissional português? Vamos falar do profissional, portanto, nós vemos aqui num contexto mais executivo, mas antes de seres executivo tens um caminho que vais construir para lá chegar. Vamos olhar para pessoas aí com 10, 15 anos de experiência, que ainda se calhar não são executivos ainda, mas que estão a fazer esse caminho. Okay. Que competências, e tu tens andado a fazer consultoria nas empresas, financeira e outra, portanto, como é que tu tens estado a ver o desenvolvimento destes profissionais portugueses e que competências é que eles têm que os posicionam e que competências é que eles poderiam estar a trabalhar que ainda não estão, se calhar, a um nível internacional? Isto é uma pergunta difícil, porque normalmente quem sabe és tu, mas vamos responder em conjunto. Eu diria, as principais qualidades reconhecidas pelos meus clientes. Eu diria, tens um lado humano aqui que é muito presente, ok? Se calhar porquê? Porque as pessoas ainda têm laços familiares, ainda têm a terra onde vão ao fim de semana e eu acho que ainda têm a cultura portuguesa que é muito presente e que garante, vá lá, uma humanidade, ok? Que pelos tempos que correm é uma coisa essencial. Okay? Depois, eu acho que os portugueses têm naturalmente aquela coisa que agora tem um nome corporativo, que é agilidade, ok? Que em português tem outros nomes, que é jogo de cintura e aquelas coisas, descanso e etc. Okay? E é engraçado, isto tornou-se ali um critério, antigamente isto era um bocadinho pejorativo, agora tornou-se mesmo uma qualidade exigida pelas grandes corporações. Porquê? Porque com o mundo VUCA já não podemos planear as coisas 6 meses, com 6 meses de antecedência, como se fazia de antes. Temos de ser reativos e os portugueses sempre foram isto. Okay? Então, agora é reconhecida esta qualidade como sendo um must-have. Okay? E depois eu diria, se calhar um terceiro ponto, depois deixo-te ali fazer
enriquecer a lista, eu diria capacidades de comunicação, nomeadamente as línguas e mais coisas. Ok. O que é que tu dirias como o convidado a tua área? O convidado és tu. Há uma quantidade o português é curioso, gosta de saber, gosta de ir à procura. O tal desenrascanço vem muito desta curiosidade. Aparece uma informação e o português vai à procura. Eu não tenho um conhecimento tão grande a nível internacional, porque sempre me foquei mais em Portugal, mas fazemos parte de uma rede internacional e quando nós temos as nossas reuniões internacionais, eu tenho mais ou menos uma noção de pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço noutros países, de como é que estas coisas, como é que nós nos encaixamos e tenho esta noção. A curiosidade acaba por ter aqui um papel bastante importante. Depois, algum espírito de sacrifício que o português ainda tem. Deixa-me desconstruir o espírito de sacrifício. É um espírito de sacrifício misturado com ownership, portanto... Vestir a camisola. Mais do que vestir a camisola, honrar um compromisso. No sentido de o português, quando assume um compromisso, se assume o compromisso, dificilmente deixa cair e vai fazer tudo o que tiver para fazer para honrar esse compromisso e para não deixar aquilo cair. Eu acho que isto não é transversal a todos os portugueses, não é transversal a nenhuma nacionalidade, mas uma das coisas que eu tenho visto, ainda assim, e em Portugal já é um bocadinho menos, mas ainda assim, vais ao Reino Unido, é normal as pessoas, ano e meio, 2 anos, estarem a trocar de emprego. Quando não é antes. Em Portugal, ainda há aqui uma cultura de que as pessoas investem-se num projeto e não se sentem bem a largar o projeto antes de terem dado todo o seu contributo e terem levado. Pronto, eu acrescentaria só mais estas duas coisas, mas o convidado és tu e estamos aqui para te ouvir. A segunda, sim, claramente. As pessoas ainda... Acho que esta geração que tu estás a falar... ou seja, por exemplo, o que eu noto em França é há muito desgaste das pessoas que têm algumas dificuldades, às vezes, em acreditar no sentido daquilo que fazem no dia-a-dia e, rapidamente consideram que o seu emprego é um bullshit job e então largam e depois só fazem aquilo é alimentar. Depois cria uma adesão e um envolvimento super limitados. E aqui é verdade que não tenho notado, ou seja, concordo contigo. E o primeiro ponto era... A curiosidade. Sim, curiosidade. É incrível aqui, eu vejo esta nova geração completamente ávida de aprender, nomeadamente, os nossos métodos, e nós gostamos muito, quando trabalhamos com clientes, tenho uma equipa muito reduzida, e tento entregar valor a todo o custo, então nós não nos importamos, antes pelo contrário, de formar as equipas dos nossos clientes. E eu estou a sentir um apetite pela aprendizagem, o número de pessoas que, agora é cursos online, mas antes, o número de pessoas que estudavam depois do dia de trabalho era impressionante. Não, tens toda a razão. Sim, ok. Dentro daquilo que é... Ou seja, como dizemos em francês, chapeau. Chapeau. Pronto, chapeau, pas chapeau. E nós em Portugal temos um problema que é, temos alguma dificuldade em aceitar elogios, mas estamos a aprender. Isto continua assim. Não é verdade, tens razão. Estamos a aprender. Uma pequena, sim, é verdade, falta de, se calhar por serem um país pequeno, terem tido aquelas dores da emigração de há uns 50 anos atrás, isso criou algumas feridas e então ainda tem falta de autoconfiança, ok? Mas eu vejo, eu tenho a nova geração, a futura nova geração em casa, ok? Tenho 3 filhos, 16, 20, 22. Andam no melhor do ensino português e então estou a ver que essa geração, a meu ver, já não sofre daquele complexo de inferioridade. Ou seja, esses vão estar prontos para... Já vão estar prontos para a guerra sem questões, ok. Alguma outra coisa queiras dizer sobre os portugueses? Como é que tu vês os portugueses assim, de uma forma geral? Agora não estamos a falar do país, estamos a falar do povo.
Uma das críticas que nos fazem muitas vezes e que é totalmente verdade e que tem que ver com isto, um bocadinho desta falta de autoconfiança e de autoestima, tem muito que ver com aquela coisa do nunca está bem, está sempre assim, nunca vamos bem, vamos andando. Portanto, há aqui algumas questões, para além destas questões nem é só autoconfiança, eu até diria de autoimagem e de autoestima. Mais algumas coisas que tu consigas identificar relativamente a como é que um estrangeiro vê o português, o típico português. Portanto, quando nós falamos do parisiense, é arrogante, é isto, é aquilo. Pronto, estou a brincar. mas é um estigma que existe. E, lógico, eu tive uma reunião há pouco tempo com um cliente francês e o cliente fez questão de dizer, mas nós somos franceses, nós somos parisienses. São dois tipos de franceses, mas pronto. Estás tu aqui a dizer bem dos portugueses e tu a lançar-te uma farpa, desculpa. Não, é verdade que em França, o parisiense em França há um livro que é um clássico que se chama Paris e o deserto francês. O livro já tem uns anos, mas pronto, França é um país extremamente centrado sobre Paris. Aqui, eu gosto também muito do Porto, muito, e para mim são quase dois países completamente diferentes, o Lisboa e o Norte, ok? Uma forma de trabalhar que antigamente era completamente diferente. Eu tinha muito mais facilidade em trabalhar com os clientes do Norte, ok? Uma mentalidade muito mais anglo-saxónica, mais rigorosa, e aqui um bocadinho mais flexível, nomeadamente em termos de prazos, ok? Agora, ontem fui a um evento organizado ali pela comunidade de negócios francesa, mas com uma abertura que foi feita por... estavas a falar do presidente, okay? Foi feita pelo Carlos Moedas, que é um francófilo, mas não deixa de ser português, e ele resumiu a alma portuguesa em duas coisas e eu acho que concordo com ele, que é a cultura, ou seja, a cultura, as tradições, ok? Isto dá força, isto são pilares, é uma coisa de solidez, ok? As fundações. Okay? E o outro ponto que é importante é a criatividade, ok? Startups, curiosidade, artes, ou seja, é a solidez das fundações com o brilho da criatividade. E eu acho que isto resume muito bem o português hoje. Ok? Há, sim, estigmas do passado, aquela coisa de estar muito easygoing, ok? Que, a meu ver, vem de dois aspectos principais, que é, era quando se estava a negociar a adesão de Espanha e Portugal à CEE, lembras? Também és desde sempre, CEE, Portugal 91, na CEE. Por aí, 91, 92, okay. Por aí. Havia uma ministra francesa, do Giscard d'Estaing, que dizia que nunca ia resultar porque Espanha e Portugal eram os países do Club Med. Ou seja, vida demasiado agradável para te esforçares muito no trabalho. Ou seja, se for muito hedonista, o que é que nós estamos a fazer aqui enquanto eu podia estar na praia? Ou se não fores muito resiliente, estou a ganhar mal e estou a trabalhar horas e horas, não vale a pena, então vou fazer um 9 to 5, não vou ganhar menos e não vou estudar e então não vou progredir, ok? Acho que isto acabou, ok? Este aspecto de país do Club Med, ok? Acho que as pessoas entraram agora mais num esquema de posso ter sucesso profissional se me empenhar, ok? O meu chefe e os meus chefes agora reconhecem o meu mérito. Acho que houve uma modernização tremenda do management em Portugal, ok? Antigamente era um management muito tradicional eu lembro-me, o chefe dava-te um trabalho a fazer e tu fazias e o chefe pegava no trabalho, rasgava e ele voltava a fazer, ok? Era muito militar, muito hierárquico, agora é muito mais moderno, ok? Isto ajuda as pessoas a envolver-se, ok?
E depois há um segundo peso, mas isto ali é mais filosófico. Eu acho que Portugal também sofreu durante alguns anos do peso da religião. Ou seja, como não és tu que decides o teu futuro, não vale a pena seres muito esforçado, porque na realidade não tens o controle do teu sucesso nas tuas mãos, certo? E então uma certa fatalidade. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, mas tu também podes contribuir para estar cá amanhã, não é? Exatamente. See what I mean? Convém, antes de atravessares a estrada, convém olhares para a esquerda e para a direita. Senão? E não confiares unicamente. Senão não é até Não amanhã. estás a contribuir negativamente. Exatamente. Ok. Eu acho que isto também está a mudar de forma... para melhor. Para melhor. Fantástico. Algum tema que eu não tenha tocado que tu achas que seja importante? Porque imagino que quando te convidei para esta conversa sem guião, não temos propriamente uma lista de perguntas, vamos conversando ao sabor das palavras. Mas imagino que devas ter pensado o que é que poderias vir falar, vir dizer. Alguma coisa que gostasses de dizer que eu não te perguntei? Sobre Portugal, sobre os portugueses, sobre economia, cultura. Então, vamos falar... Era mais ou menos eu isto. tinha mais uns temas em mente do que statements muito fortes. Mas Gostava de tentar, não sei, podia falar em termos de temas que fazem parte mais ou menos das minhas paixões. windsurf? Podemos falar Kitesurf, windsurf, kitesurf, surf, wingfoil, aquelas coisas todas, mas que se calhar não têm assim muita relevância. Mas falando a sério, os americanos que estão a chegar agora em peso dizem que isto é a Nova Califórnia, ok? E acho que é a Nova Califórnia, ou seja, acho que o mar é uma força brutal para o país, ainda muito subexplorada, e não é só para o lazer, não é só para desportos aquáticos, náuticos, é também para aquacultura, biologia, aquelas coisas todas, ok? Mas os outros temas que tinha em mente era o sucesso aqui, já tocámos um bocadinho do Portugal como destino de nearshoring, ok? A mudança radical que a educação deu neste país, e tenho um dos 3 filhos que está na nova School of Business and Economics, e é uma coisa absolutamente fascinante, ok? Desde da abertura que eu estou a acompanhar isso, e agora tenho a sorte de ter um que está no currículo e estou a ver que isto é milagroso, ok? Mas é criado por portugueses e é powered por portugueses, ok? E depois há um meio que me é muito querido aqui em Portugal, que é o meio das artes, nomeadamente do street art. Tenho a sorte de ser muito próximo do grupo do Vils, e eu acho que a arte tem um papel importante a desenvolver na sociedade atual, os desafios do século que vivemos, que não é uma coisa fácil, e que Portugal também tem ali uma equipa de génios que está a crescer de uma forma importante. Mas depois já há muitos outros temas. Ok, então vamos pegar aqui na questão da arte. Ok. Paris foi durante séculos e séculos perdão, a capital cultural do mundo. Os grandes nomes da pintura, da escultura, da arquitetura, tudo e mais alguma coisa, se não eram franceses, se não estavam em Paris, e se não eram italianos, quase não existiam. Portanto, era ali que estava concentrada toda a cultura. No século XX, final do século XX e início do século XXI, mas particularmente nos últimos, eu diria se calhar 5, 10 anos, houve aqui um boom de formas alternativas de arte, nomeadamente a street art. Como é que tens acompanhado esta situação e como é que vês os artistas portugueses que hoje, que era uma arte urbana, era uma arte que era quase considerada um crime, ou que era considerada um crime, e que hoje há artistas de renome mundial portugueses a dar cartas? O primeiro ponto é: a arte é importante para, eu acho,
a iluminação das pessoas. Okay? Sempre foi, e é cada vez mais porque, se calhar, estamos a viver tempos um bocadinho conturbados, okay? Com falta de inspiração. Eu acho que a arte pode substituir outras fontes de iluminação que no passado tínhamos e que deixámos de ter. Claramente não são as redes sociais que nos vão iluminar, precisamos de uma nova forma de iluminação. O segundo ponto é, tens toda a razão, street art é uma coisa que quando eu cresci, é engraçado, os anos que passei em Paris, passei na zona este, à direita de Paris, nos bairros onde havia, ou seja, onde o street art começou em França, foi importado dos Estados Unidos e claramente era bom ter pernas compridas e correr rápido para poder fugir à polícia. Okay? Tenho aqui o meu advogado, então não vou dizer o que fiz, mas tinha que correr bem. Hoje em dia, o street art é a forma de arte que nos inspira diariamente. Porquê? Porque o street art foi, nomeadamente através do design, foi adotado pela publicidade para criar, moldar o nosso gosto. Okay? O grafismo, as letras, o lettering, etc. Isto é o que nós gostamos porque estamos a ser educados pela publicidade, pelos mídias, para gostar disso. Okay? Depois, o terceiro ponto, que é uma coisa, o que é que street art tem a ver com Portugal, o que é que o Portugal vem fazer no mundo do street art. Eu descobri isso aqui, redescobri. Eu tinha uma ligação bastante forte com este mundo, street art, mas depois mistura com músicas, ok? O rap, o hip hop, nos meus tempos, é a mesma gente, é cultura americana. Tive esta ligação em França há muito tempo, depois parei, e aqui redescobri. Porquê? Porque tenho um membro da minha equipa, que é um membro muito importante, que cresceu em Almada, o Helder. E Helder um dia apresentou-me o tal Vils, que também cresceu em Almada, e na realidade descobri que em Almada, que é uma cidade com características culturais de esquerda, mundo operário, mas com uma fome de cultura e de influências exteriores e uma curiosidade, como tu dizias, que é enorme. Tinha crescido uma geração de jovens que agora têm entre os 30 e os 40 anos, que são extremamente talentosos, foram beber a tudo que se fazia nos Estados Unidos e no resto da Europa, okay? Uhum. E que agora são dos melhores street artists ou músicos ou designers do mundo. Okay? Publicidade também, tens portugueses que dão cartas. Ok, olha, e estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Muito obrigado por esta conversa inspiradora. Às vezes é difícil olharmos para nós de dentro e, portanto, usarmos os teus olhos para nos vermos de fora. Muito obrigado pela tua gentileza e pela tua disponibilidade e pela tua honestidade nesta conversa. Muito obrigado por terem ficado uma vez mais connosco. Despedimos até uma próxima edição das Header Executive Talks. Muito obrigado, boa tarde e até breve.